Meus irmãos queridos, nós vamos agora para mais uma aula da nossa Escola de Discípulos, na qual eu tratarei mais uma vez do tema da doutrina da revelação. Já fiz 25 afirmações sobre a doutrina e hoje eu gostaria de fazer mais 5. Vamos a elas? Então vamos lá. Afirmação de número 26. A Bíblia é a única regra de fé e prática dos cristãos. A ela apelam quando divergem sobre doutrina e ética. Então, as Sagradas Escrituras são a nossa única regra de fé e prática, que significa, portanto, que devem manter uma relação de subserviência às Sagradas Escrituras, à razão, às nossas experiências místicas, à tradição. As Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Não nos interessa experiência mística que não passe pelo crivo das Sagradas Escrituras. Não nos interessa o uso da razão que descamba para o racionalismo e que leva, portanto, a igreja a acreditar apenas naquilo que passa pelo tribunal da razão, desassistida pela revelação. A tradição também não é a nossa regra de fé, uma vez que a história mostra que em não poucos momentos do desenvolvimento intelectual da igreja, houve teólogo, padre, pastor, bispo, concílio que falaram asneira. Então, é a nossa única regra de fé e prática, porque aprove a Deus, na sua infinita sabedoria, não nos deixar entregues a nós mesmos, com nossas paixões, o nosso egoísmo, a nossa vaidade e os condicionamentos impostos pelo pecado. Então, que nos fazem muitas vezes, conforme eu já disse em uma outra ocasião, botar na boca de Deus o que Deus nunca falou. As Sagradas Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Significa, portanto, que as Sagradas Escrituras regulam soberanamente a nossa doutrina ou as nossas afirmações doutrinárias e a dimensão moral do cristianismo. Então, vamos lá, deixa eu refazer a declaração para ficar um pouquinho mais objetiva, ao meu gosto, pelo menos. Veja só, as Sagradas Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Então, nós elaboramos a doutrina, construímos o edifício teológico, tendo como fundamento, como elemento regulador, as Sagradas Escrituras. E o nosso viver ético, nossa noção de certo e de errado, deve ter a Bíblia como ponto de referência. Bom, não existe instituição mais heterogênea do que a igreja. Somos milhões espalhados por todo o planeta e devido a essa impressionante capacidade do evangelho dialogar com as mais diferentes culturas, a igreja traz para o seu seio homens e mulheres das mais diferentes faixas etárias, níveis intelectuais e classes sociais e por aí vai. E isso muitas vezes ocorre, dessa diferença, dessa heterogeneidade, se fazer presente no âmbito de uma igreja local. Aliás, eu diria que é maravilhoso quando isso acontece, porque uma igreja local heterogênea estará emitindo uma nota importante para o mundo, que essa mensagem visa alcançar homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações, e que em Cristo, o nosso Salvador, essas barreiras que costumamos construir e que nos separam uns dos outros são destruídas, porque é da vontade de Deus ter uma igreja nesse planeta, capaz de revelar o amor universal do Criador, o interesse que ele tem em salvar homens e mulheres de todas as nações e formar para si uma igreja, repito, que mediante a sua heterogeneidade revele ao mundo os mais diferentes aspectos
da beleza de Deus. Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É claro, as controvérsias ocorrem. E nessas horas em que não estamos seguros quanto à doutrina, quando divergimos com relação a questões de natureza ética, nós devemos apelar para a palavra de Deus. Em geral, as divisões ocorrem ou por vaidade, fome e sede de poder, ou então de uma falta de zelo por fazer com que as Sagradas Escrituras reinem soberanamente sobre a vida da igreja, exercendo papel regulador sobre essas controvérsias, fazendo, portanto, com que elas sejam submetidas, repito, ao tribunal da palavra de Deus. 27ª afirmação sobre a doutrina da revelação. Embora os cristãos reconheçam a complexidade de certas porções das Sagradas Escrituras, declaram que elas são claras quanto às suas verdades centrais. Então, eu estou falando aqui, vamos nos preparar aí para um vocábulo novo, não sei se eu já usei essa palavra alguma vez, sabe? Perspicuidade. Eu estou falando agora sobre a doutrina da perspicuidade das Sagradas Escrituras. Significa o seguinte, que as Sagradas Escrituras são perspícuas. Bom, até aí não te ajudei em nada, não é verdade? Bom, é que elas são claras. E qual a importância de dizer isso? A importância deve-se ao fato de que, realmente, os reformadores tiveram que firmar o pé nesse ponto, devido ao fato de que, nos seus dias, a igreja ensinava que as Sagradas Escrituras, devido às suas porções altissimamente complexas, não poderiam ser compreendidas pelo laicato, por aqueles que não faziam parte do clero, que não tinham uma sólida formação teológica. Bom, isso fazia o seguinte, que fosse ensinado à igreja que ela deveria aguardar a interpretação feita pela sua liderança a fim de chegar às suas conclusões sobre o verdadeiro conteúdo da Bíblia. Os reformadores ficaram alucinados com esse tipo de cultura tão presente na vida da igreja, porque eles disseram o seguinte, a história mostra que a liderança da igreja, os concílios, se equivocam. Lá na Dieta de Worms foi o que Lutero falou. Se vocês não me convencerem pelas Sagradas Escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei. Não me venha apresentar tradição, porque a história prova que a tradição erra e que os concílios se equivocam. Então, os reformadores, por isso, trataram de traduzir a Bíblia para as línguas das nações, de modo que os cristãos pudessem ler a palavra de Deus na sua própria língua. E outra coisa, concomitantemente, sendo estimulados a chegar em suas próprias conclusões. Era visto como privilégio, como direito e como dever os cristãos examinarem as Sagradas Escrituras. Olha, isso aí tem muito a ver com a formação do espírito democrático no mundo ocidental. Porque os reformadores diziam o seguinte, que os cristãos não deveriam se submeter em hipótese alguma à liderança da igreja se isso não se constituísse numa exigência da sua consciência. Esse ponto é central. Então, os reformadores diziam o seguinte, não negamos a existência de porções de difícil compreensão nas Sagradas Escrituras. Contudo, no que diz respeito às suas doutrinas centrais, que são fundamentais para que o ser humano se aproxime do seu Criador em arrependimento e fé, seja salvo e desenvolva esta salvação, as Sagradas Escrituras são claras e podem, naquilo que tem de essencial, ser compreendidas pelo povo e até mesmo por crianças. Então, embora os cristãos, permitam-me repetir o ponto, reconheçam a complexidade de certas porções das Escrituras, declaram que elas são claras quanto às suas verdades centrais. É claro que esse princípio sofreu abusos. Olha aí
por exemplo, para as divisões existentes no campo protestante. Então, alguns amigos católicos olham para isso e dizem o seguinte: veja como que vocês erraram ao saírem debaixo do guarda-chuva da igreja. Os protestantes respondem: olha, é preferível pagar o preço dessas divisões tolas, desnecessárias, infantis, e toda a controvérsia que causam, a voltarmos para aquele antigo jugo, abrirmos mão da nossa consciência e nos submetermos a uma autoridade que não vemos como tal. Quer dizer, que não vemos como autoridade constituída por Deus. Então, pelo menos, veja só, pode até ser o caso de ser um bom homem de Deus, de ser um bom ministro da palavra, mas que num ponto ou outro se equivocou. E os cristãos lutaram, os protestantes, por reservarem para si mesmos o direito de chegarem às suas próprias conclusões. Então, esse é o seu dever, esse é o meu dever, sabe? Conclusões acerca do conteúdo da Bíblia. 28ª afirmação. Vamos lá. É dever do cristão estudar em espírito de oração as Escrituras e não se sujeitar à interpretação de teólogos, clérigos, concílios, se essa não for uma exigência da sua consciência iluminada pelas Escrituras. Então vamos lá, uma pequena ampliação daquilo que eu acabei de dizer. É dever do cristão estudar. Então a nós nos cabe separar tempo para ler a palavra de Deus e ler em espírito meditativo, dialogando com o texto, fazendo perguntas a ele, em espírito de oração. Aliás, eu tenho para mim que um dos maiores prazeres que Deus reservou para os cristãos nessa presente vida é o prazer de ir para um cantinho qualquer e com a sua Bíblia aberta. Isso é muito bom. É a melhor parte da vida, ler as Sagradas Escrituras em espírito de oração. Então, como é que isso funciona? À medida que você vai lendo, você vai permitindo que a Bíblia paute a sua oração. Então, você está lendo as Sagradas Escrituras, aí se depara com a beleza de Deus. Ali você faz uma pausa para fazer uma oração de adoração. E aí, então, no processo, você se depara com algum pecado revelado pela Bíblia, presente na sua vida. E ali você para fazer uma confissão. Durante o exame das Sagradas Escrituras, também pode acontecer de você se lembrar dos benefícios de Deus, das manifestações do seu amor, da sua graça, da sua paciência, da sua misericórdia em sua vida. Aí você faz uma pausa, sabe, para agradecer a Deus por esses benefícios que Ele manifestou na sua vida. Sabe? Dessas manifestações, deixa eu fazer uma... Ai, meu Deus do céu, deixa eu falar de uma forma mais clara. Você para agradecer a Ele pelas múltiplas manifestações do seu amor na sua vida. É isso que eu estou querendo dizer. Tá bom? Me perdoe se eu fui confuso, se eu fiquei confuso, ou se eu fui confuso. Eita! Vamos lá. Agora, pode acontecer também de, durante a sua leitura das Sagradas Escrituras, você se deparar com um motivo de súplica. E você se depara ali com alguma coisa que deve ser objeto da sua oração, da sua intercessão. E aí você clama pela sua vida, pela vida de alguém, pela vida das autoridades públicas, pela vida do seu país, pela vida da igreja como um todo. Isso é um exercício realmente maravilhoso. Então, é dever do cristão estudar as Sagradas Escrituras, ter bons comentários bíblicos, conhecer as regras de interpretação da Bíblia, estar familiarizado com a palavra de Deus. Você sabia que se nós lermos a Bíblia diariamente, lermos 4 capítulos da Bíblia diariamente, ao término de um ano nós teremos lido a Bíblia toda uma vez e o Novo Testamento 2. Então, vale a pena. Então, é dever do cristão estudar em espírito de oração, conforme acabei de dizer, as Escrituras, dialogando com o texto e orando a Deus, e deixando a Bíblia, repito, pautar a oração. E não se sujeitar à interpretação de teólogos, clérigos e concílios, se essa não for uma exigência da sua consciência iluminada pelas Sagradas Escrituras. Agora, veja só, vamos fazer uma ressalva aqui. Se você está fazendo alguma afirmação do ponto de vista moral, do ponto de vista teológico, doutrinário,
que ninguém jamais fez na história do cristianismo, das duas uma. Ou você é um gênio, está fazendo a teologia avançar, ok? Descobriu algo que ninguém viu, ou então falou bobagem. E por isso nós devemos manter essa independência de pensamento, mas mantendo em nossas mentes o fato de que Cristo prometeu que o Espírito Santo auxiliaria a sua igreja. Há 2000 anos de vida sob o governo do Cristo ressurreto. Essa nova fase do pacto, da graça de Deus com o seu povo. 2000 anos. 2000 anos do Espírito Santo presente como jamais esteve presente no Antigo Testamento. Agindo na vida da igreja. Então, é grande expressão de humildade. É o que eu faço. Por exemplo, não estou querendo dizer que eu sou humilde, mas o que eu quero afirmar, usando como ilustração, é que eu vou fazer o meu sermão. Então, eu li o texto não sei quantas vezes, orei, clamei e redigi o meu sermão. Bom, penso que é prudente, de posse daquela interpretação feita por mim, ir para a história e ver o que os mais diferentes comentaristas bíblicos falaram sobre aquela mesma passagem que eu examinei. Isso é humildade. Agora, é possível que nós lancemos um olhar totalmente pessoal sobre o texto e que nos permite dar uma contribuição que, ainda que não seja absolutamente original, sabe, revela frescor, revela um novo aspecto da beleza, devido à singularidade da nossa vida. Então, eu estou lançando esse ano de 2022 o meu primeiro comentário bíblico. Eu estou muito feliz por um motivo, é um comentário feito por um tupiniquim, por um brasileiro, por um latino-americano. E eu espero que, com isso, os meus irmãos na fé, aqui brasileiros e latinos, vejam alguma coisa que é próprio da nossa cultura, do nosso mundo, assim, e que, portanto, nos ajude a ver a relevância da Bíblia para o nosso contexto histórico. É isso que eu estou querendo dizer, espero que eu tenha sido claro. Então, é muito importante que nós deixemos de ser pautados pelos pregadores americanos ou europeus. Não estou querendo aqui estimular xenofobia e de nós nos recusarmos a ouvir esses irmãos que fazem parte da Igreja Verdadeira de Cristo. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes os que vêm de outras nações, especialmente os Estados Unidos, ministrar aqui no Brasil, de trazerem os conflitos do seu país. Então, levando-nos a importar problemas, enquanto que deixamos de tratar dos nossos. Então, daí a importância de termos gente daqui de dentro falando para a América Latina, falando para o nosso país. Ok? Então, mais uma afirmação. Eu acho que é a quarta do dia, vamos ver aqui, já fiz a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, ok? A segunda, os cristãos reconhecem, embora os cristãos reconheçam a complexidade das Sagradas Escrituras, de certas porções das Sagradas Escrituras, eles declaram que elas são claras quanto às suas verdades centrais, doutrina da perspicuidade das Sagradas Escrituras. Segundo, terceira declaração, é dever do cristão estudar em espírito de oração as Escrituras e não se sujeitar à interpretação de teólogos, clérigos, concílios, se essa não for uma exigência de sua consciência iluminada pelas Sagradas Escrituras. Quarta afirmação, vamos lá. Quarta, a compreensão das Escrituras por parte da Igreja avança com o decorrer dos séculos.
O que era obscuro para uma geração torna-se claro para outra. Então, os pós-milenistas, aqueles que creem que Jesus vai voltar depois do milênio, o milênio seria um período de grande prosperidade nesse planeta, de ampla difusão da fé cristã, tudo isso levado a cabo pela própria igreja. Esses irmãos são muito otimistas com relação à história, e muita gente boa no decorrer, ao longo da história do cristianismo, como Jonathan Edwards, professou fé no pós-milenismo. Mas, de qualquer forma, uma coisa é certa, quer você seja pós-milenista ou não, há promessas nas Sagradas Escrituras, e a história do cristianismo, do desenvolvimento intelectual do cristianismo, nos mostra que a compreensão das Escrituras por parte da igreja avança com o decorrer dos séculos. Pode ocorrer retrocesso, mas é impressionante a quantidade de luz que nós temos hoje quando comparamos o nosso conhecimento teológico com o conhecimento teológico, por exemplo, da geração dos pais da igreja. Quando nós olhamos para algumas doutrinas, é impressionante, por exemplo, a doutrina da justificação pela fé, como que se tornou melhor elaborada a partir do século XVI, em especial por meio da pregação de Martinho Lutero. Outro ponto que nós não podemos deixar de levar em consideração, o diálogo que a teologia mantém com os demais campos do pensamento humano. Então, hoje nós temos uma teologia em diálogo com a psicanálise, em diálogo com o iluminismo, com o cientificismo, em diálogo com ideologias políticas e por aí vai. Nós somos, então, uma teologia que tem que lidar, por exemplo, com algo como o darwinismo, com todas as mudanças pelas quais o mundo ocidental passou por ocasião do advento do iluminismo. Portanto, aquilo que... E por isso que acontece de que o que era obscuro para uma geração torna-se claro para outra. Sobre isso nós vamos falar mais adiante. Então pode acontecer isso. Daí a importância de nós estudarmos a história do desenvolvimento do pensamento cristão, para percebermos, portanto, o melhor, o aperfeiçoamento, o melhor delineamento da doutrina do decorrer dos séculos. É uma experiência bastante enriquecedora e que nos faz lidar com humildade com o nosso próprio saber teológico, porque o que nós observamos é isso. Todas as gerações de cristãos anteriores a nós, e é claro, temos que incluir a nossa, lidaram com as suas dificuldades em razão dos elementos condicionantes da leitura das Sagradas Escrituras, da elaboração teológica sempre presentes na vida da igreja. Sabe, isso é um fato inegável. Então, da mesma maneira que, interessante isso também, nós percebemos isso na nossa própria vida. Eu olho para trás, eu olho para 5 anos, 10 anos, 15 anos, sinto muito humilhado por perceber o quanto eu fui ingênuo com relação a muito do que falei, o que me leva, portanto, a pensar na possibilidade de daqui a 5 anos, 10 anos, às vezes isso ocorre no decurso de alguns poucos meses, sabe? Às vezes de um dia para o outro, ainda mais quando você passa por uma dor, por um momento de especial sofrimento, e que faz, portanto, com que você olhe para o ponto anterior da sua vida em que você se encontrava e diga, meu Deus, eu era um menino. E pode ser, portanto, não, e é certo que é o que venhamos a dizer sobre a nossa vida daqui a alguns anos, a vida que estamos vivendo hoje. Daí a importância de hoje sermos humildes, o que não é incompatível com convicção quanto às verdades centrais da fé cristã. E, por fim, última afirmação doutrinária de hoje. Cristo prometeu que o Espírito Santo assistiria a igreja na sua busca pela compreensão do texto inspirado. Por isso, esse desenvolvimento. Por isso, esse entendimento.
por isso, essa graça para a igreja progressivamente penetrar no conteúdo da revelação, conteúdo das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. E mediante o aprofundamento da relação da teologia com os demais campos do conhecimento humano. E mediante o entendimento da própria doutrina, do próprio sistema de pensamento cristão, sabe? Então, é claro que é possível, não, na verdade, é certo que no decorrer dos séculos essa igreja vá crescendo em entendimento, que não significa nem sempre a igreja crescer em amor. Agora, é maravilhoso quando essa igreja, no poder do Espírito Santo, com seu coração tomado pelo amor ardente por Jesus e pelos seres humanos, essa igreja é encontrada caminhando com lucidez, usando a cabeça. Isso é possível porque o Espírito Santo é real. E nisso deve consistir a nossa esperança, sabe? Nas horas em que nós nos deparamos com aquilo que representa um grave problema intelectual, pelo menos assim como nós o experimentamos no nosso contato com as Sagradas Escrituras. Então, nessas horas, nós devemos clamar com confiança que o Espírito Santo é real e ele pode nos auxiliar. Então, muitas vezes é o que eu vivo em oração. Esses dias eu falei assim para Deus: Senhor, eu estou querendo luz sobre esse ponto, sabe? Eu estou buscando a sua presença, eu não estou lidando com isso aqui movido por curiosidade intelectual, por ostentar conhecimento. Eu quero ser um defensor da verdade, eu quero entender a matéria. Eu não me lembro nesse momento sobre o que eu estava orando, mas eu dizia para Deus: Senhor, me auxilia, porque eu não estou apenas estudando, eu estou clamando ao Senhor para que esteja comigo nos meus afazeres intelectuais, a fim de que eu seja um bom representante da tua verdade. É isso? Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha sido muito abençoado. Olha, eu peço 1000 perdões se você não me encontrou hoje num dos melhores momentos. É claro que eu sempre tenho a impressão que é um perfeccionismo, é algo que é claro, precisa ser tratado na minha vida. Talvez associado a um desejo muito grande de ajudar as pessoas, de edificá-las, de fazer com que meus irmãos na fé se encantem com o cristianismo. Mas os últimos dias, para mim, foram muito penosos. Eu estou vindo de um luto, eu me encontro no meio de um luto, não faz nenhuma semana. É incrível ter que dizer isso, meu Deus do céu, que eu enterrei minha mãe. Então eu estou aqui falando, me vem a imagem dela. Eu estou falando, me vem à memória o fato de que eu a perdi o tempo inteiro. Então, é claro, a gente, é interessante isso, né? É o sorriso amalgamado àquela dor, ao mesmo tempo acompanhada da mais profunda consolação, porque hoje eu sofro, assim, me é dolorosa a lembrança das lutas que ela enfrentou e do que eu poderia ter feito por ela e não fiz, embora eu tenha certeza de que eu amei demais a minha mãe. Sabe, agora é muito consolador saber que em meio à imperfeição do meu amor, as lutas que ela enfrentou, as decepções que vivenciou, que agora, nesse momento, tudo é claro, tudo é luz, tudo é felicidade, minha mãe está feliz. É como se ela entrasse aqui, nesse lugar onde eu estou, e dissesse para mim: meu filho, eu nunca fui tão feliz na vida. Mas é isso que ela está dizendo no céu, tá bom? É isso. Então eu te peço perdão, eu estou me recuperando, estou aqui tomando fôlego, e assim, no meio desse luto, as batalhas, eu sei que essa aula está sendo gravada, e o que eu estou falando agora vai ficar meio assim, vai datar o vídeo, né? Mas nós mantemos uma instalação na Lagoa Rodrigo de Freitas, em memória de policiais assassinados e crianças vítimas de bala perdida. Alguém foi lá e destruiu
parte da instalação, amanhã tem que ir para lá e tal, para restaurar a instalação e ter que lidar com toda essa controvérsia relativa ao motivo de uma pessoa e destruir uma instalação que visa emitir uma importante nota para a sociedade como um todo, que a vida humana é preciosa, não pode ser banalizada, que é inadmissível os seres humanos serem sistematicamente assassinados perante a indiferença do poder público e da sociedade. E outro ponto importante, uma nota fundamental, que é da essência do cristianismo, que os direitos humanos não têm lado. Então ali nós estamos homenageando crianças mortas e policiais mortos, emitindo uma nota que o conceito cristão de direitos humanos é simétrico, ele não é seletivo. Então eu peço a Deus que, apesar de não estar nos meus melhores momentos, que pela sua infinita bondade Ele tenha abençoado a sua vida. E lembrando a você que eu tenho 50 afirmações a fazer sobre a doutrina da revelação. É um esboço, portanto, desse setor da teologia sistemática. Quando, ao término dessas 50 afirmações, nós temos, portanto, hoje nós paramos na 30ª, nós temos mais 20 a considerar, nós vamos analisar o conteúdo do material teológico, do que alguns dos teólogos mais renomados, mais sérios, mais bíblicos, falaram sobre essa doutrina no decorrer dos séculos, dos pais da igreja até o nosso século, tá bom? Que Deus o abençoe e o guarde. Até a próxima aula.